Olá pessoas, então hoje vamos iniciar um novo conteúdo. Esse conteúdo se encontra dentro dos conhecimentos de ciência e tecnologia e valores sociais. Então veremos alguns conceitos dentro desse grande conteúdo, desse conteúdo maior, e obviamente vamos iniciar falando um pouco sobre o senso comum e a ciência. Então, a relação desses dois elementos na sociedade e a importância, de percebermos a diferença entre cada um e compreendermos a influência deles em nosso dia a dia. Como já sabem, ritual de estudo, pegar o caderno, caneta, lápis, papel, borracha, alguma coisa que sirva para vocês anotarem os pontos principais da aula, anotar o mapa, questões que possam ficar para vocês tirarem as dúvidas lá na live, e vamos seguir em frente. Então, primeiramente vocês sempre vão observar que existe um embate muito forte entre dois elementos principais quando falamos sobre o pensamento racional, o senso comum e a ciência. O senso comum, como vocês já sabem, é algo meio que instintivo, algo meio dedutivo. Não tem uma base teórica, não tem uma base científica, não tem uma comprovação, certo? Ela vai funcionar basicamente como se fosse um instinto mesmo. Então, ela funciona semelhante a um instinto, desenvolvendo respostas à sua interação ao meio. Enquanto que a ciência, como vocês já sabem, ela vai seguir todo um método rigoroso para a obtenção do seu conhecimento, de suas teses e ideias. Então, nós temos aqui a diferenciação entre esses dois elementos bases dentro da perspectiva do conhecimento, da obtenção do conhecimento. 4 características básicas, elas vão servir para diferenciar esses dois elementos. E é justamente sobre essas 4 características que vamos ver aqui. A primeira característica a ser explicada seria a questão do particular e geral. O senso comum, ele tende a ser mais individual, ser mais particular. Então, cada pessoa vai ter o seu conhecimento acerca daquilo ali. Tem relação com a experiência? Tem, mas experiência de vivência, não experiência de base científica. Então, sim, ela tem uma percepção mais individual, cada indivíduo tem seu conhecimento, tem seu senso comum em relação àquilo, enquanto que a ciência ela tende a ser mais generalista, ela funciona da mesma forma para todos. Um exemplo simples que podemos ter seria, por exemplo, a questão do orvalho. Cientificamente, nós sabemos que o orvalho ele se forma nas folhas das plantas por causa que o ar quente, ele entra em contato com as plantas que está mais frio, ou também o processo de respiração das plantas, que libera água. Então, nós temos a formação daquilo ali. Pelo senso comum, vocês vão ter outras respostas que não necessariamente vão ter uma base científica. Então, já povos tinham a percepção que o orvalho seria as lágrimas das plantas, as plantas pedindo por adoração. Então, tem várias percepções e isso também eram percepções de senso comum. Então, ela tem uma percepção individual, enquanto a ciência ela é generalista, é algo que é geral. Então, em todos os momentos, em todas as direções, se o mesmo evento ocorrer, ele vai ter a mesma explicação. Enquanto que dentro do senso comum nós temos explicações diferentes para cada um dos eventos. Vocês observem que o senso comum, ele muitas vezes ele pode trazer coisas que não seriam muito boas para a sociedade. Então, estereótipos, uma versão única de uma visão, a questão do entendimento, controle. E por que é importante termos a consciência sobre isso? Porque o senso comum muitas vezes é utilizado para controlar a sociedade. E isso muitas vezes também tem influência da mídia. Então precisa ter esse conhecimento que o senso comum ele tende a ser apregoado na nossa sociedade, e o que faz com que não seguimos essas ideias de senso comum é a busca do conhecimento, que é a ciência. Fragmentário e unificador. Obviamente, vocês devem imaginar que fragmentário seria o conhecimento do senso comum, enquanto que o conhecimento científico ele é unificador. Então, como assim? Fragmentário.
Da mesma forma que vocês sabem, se tem uma visão de senso comum de como se forma o orvalho e de como se forma a água ao redor da garrafa gelada, de um material frio que entra em contato com o ambiente. É um conhecimento do senso comum, porém ele não tem essa ponte, ela não consegue unir esses dois fatos que acontecem, esses dois fenômenos, coisa que a ciência ela consegue unir. Então a ciência ela consegue unificar fenômenos, ela consegue explicar fenômenos e aproximá-los dentro de suas perspectivas. Então o senso comum ele já vai ser fragmentário, cada evento ele ocorre de forma independente, sem relação alguma. Subjetivo e objetivo, como já devem imaginar, o senso comum ele tende a ser subjetivo, então ele tende a ter mais envolvimento da percepção interna, particular do indivíduo e, obviamente, ela não vai ser tão direta. O senso comum ele não é tão direto quanto a ciência. A ciência ela tende a ser mais objetiva e direta quanto a determinado aspecto, então ela vai chegar a uma conclusão de forma mais rápida. É muito comum fazer essa ponte com a caverna, né, de Platão, que acredita-se que a visão que as pessoas tinham dentro da caverna de Platão era a visão do senso comum, e a busca da ciência foi quando um dos indivíduos saiu da caverna e encontrou a luz era o conhecimento. Então, essa perspectiva de que o senso comum ele seria cultivado dentro dessa caverna, ela seria algo subjetivo, algo que você não tem comprovação, mas você acredita. Enquanto que a ciência ela tende a ser objetiva. Ambiguidade e rigor. O senso comum ele tende a ser ambíguo, quer dizer o quê? Ele pode ter mais de um significado, ele pode funcionar de várias formas e, obviamente, as formas muitas vezes podem ser errôneas. Enquanto que a ciência ela possui um rigor. E esse rigor, essa rigorosidade, permite que ela funcione igual, da mesma forma, semelhante, em vários aspectos diferentes, certo? Então, espero que tenham gostado da aula de hoje. Dúvidas, como já sabem, podem procurar, anotem as questões, perguntas para a live. Bons estudos para vocês e até mais. Tchau!